Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira, e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Quem não vive pela verdade está vivendo pela mentira, e não existe meio termo entre elas. Então, deixe o Evangelho confrontar você e renovar a sua mente para você ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver pela verdade do Senhor permitirá a luz dele invadir todas as sombras da nossa vida e fazer-nos ser luz nesse mundo, assim como ele é. Na primeira leitura de hoje vemos Estevão, um dos diáconos, alguém que vivia no centro da vontade de Deus e partilhava com sabedoria e poder o Evangelho. Em debate com os membros da Sinagoga dos Libertos, ele foi usado pelo Senhor com muita sabedoria, ao ponto de deixar seus opositores sem argumentos. Todos os ouvintes da mensagem do Evangelho têm o seu estilo de vida confrontado. O Evangelho é um convite para mudar radicalmente, e o ser humano tem uma resistência natural a ir em direções desconhecidas, o que impede muitos de abrirem mão de suas verdades para se sujeitarem à vontade do Criador. Por isso, algumas pessoas passam a negar a mensagem do Evangelho e tentam combatê-la a qualquer custo. Quem não vive pela verdade está vivendo pela mentira, e não existe meio termo entre elas. As mentiras contadas pelos membros da sinagoga causaram a prisão e a morte de Estevão, como poderemos ver lá no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos. Pessoas dominadas pela mentira são irredutíveis em seu modo de pensar, e nem mesmo matar alguém inocente para sustentarem inverdades é um problema para elas. Por outro lado, quem vive intensamente pela verdade encontrada em Deus não se cansa de fazer o bem e de amar os outros até o último instante de suas vidas, já que a graça de Deus permite uma transformação completa da mente. E fazer o mal aos outros se torna algo totalmente fora de questão. Por isso, deixe o Evangelho confrontar você e renovar a sua mente para você ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver pela verdade do Senhor permitirá a luz dele invadir todas as sombras da nossa vida e fazer-nos ser luz nesse mundo, assim como ele é. Crer em Jesus consiste em tê-lo como finalidade, como meta, como o fim ao qual nossa vida inteira se deve orientar. Não podemos fazer dele um meio, um instrumento. Devemos crer nele e amá-lo por ele mesmo, e não por amor a outras coisas como ao dinheiro e à riqueza, ao sucesso e à prosperidade, à cura e aos milagres. Não façamos do Senhor um mero meio de passagem, um mero recurso à mão para satisfazermos nossos desejos mesquinhos, para conseguirmos o pão perecível. Desejemos Jesus por amor a Jesus. No Evangelho de hoje vemos que, tendo desembarcado em Cafarnaum, Jesus repreende hoje aquela multidão que o vinha seguindo há muito tempo. Ele diz:
em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. As pessoas vão atrás de Jesus mais por amor à comida do que a quem lhes deu de comer. Buscam-no não por ele mesmo, mas por aquilo que dele podem conseguir. Querem mais os dons de Deus do que os Deus dos dons. Para alguns santos padres, a barca de Pedro na qual se encontra Cristo é a igreja, ao passo que aquelas outras barcas que tinham chegado de Tiberíades simboliza as seitas que parecem seguir ao Senhor, mas na verdade o perseguem por razões escusas, interesseiras. Por isso Jesus salienta a necessidade de nos esforçarmos não pelo pão perecível desta vida, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Ou seja, o próprio Cristo, o próprio Senhor, o pão descido dos céus. Ao desmascarar assim as multidões, Jesus nos recorda que Deus não se deixa enganar. Não há máscaras que possam ocultar dele as nossas reais motivações, pois ele nos conhece muito mais fundo do que nós mesmos. E bem sabe que o amor que muitas vezes lhe temos, se não é de todo falso, é ao menos imperfeito, mesclado com doses de interesse mundano. Mas se Deus nos conhece, quer também que nós o conheçamos a Ele. E é por isso que nos convida à fé. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Esta é a principal obra que devemos realizar. Não se trata, porém, de uma fé qualquer. Temos de acreditar em Jesus, ou seja, devemos depositar e despejar nele toda a nossa confiança, toda a nossa alma, todo o nosso coração. Crer em Jesus consiste nesse sentido em tê-lo como finalidade, em tê-lo como meta, como fim ao qual a nossa vida inteira se deve orientar. Não podemos fazer dele um meio, um instrumento. Devemos crer nele e amá-lo por ele mesmo, e não por amor a outras coisas, como ao dinheiro e à riqueza, ao sucesso e à prosperidade, à cura e aos milagres. Purifiquemos, pois, a nossa fé. Não façamos do Senhor um mero meio de passagem, um mero recurso à mão para satisfazermos nossos desejos mesquinhos, para conseguirmos o pão perecível. Desejemos Jesus por amor a Jesus. Que Ele se digne em acender em nós a luz da fé sobrenatural, para que, conhecendo-o tal como Ele se nos deu a conhecer nesta vida, vejamos nele o nosso sumo bem, o pão vivo descido do céu, para dar vida eterna a todos os que dele se alimentarem devidamente. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.